Você estuda inglês e até consegue entender algumas coisas dos vídeos, dos podcasts, dos filmes, das séries que você assiste, até mesmo das músicas que você escuta, mas na hora de falar inglês, de expressar suas ideias, seus pensamentos em inglês, você trava, você congela, você não consegue falar, como se tudo sumisse da sua cabeça. Se isso acontece com você, não se preocupa porque tem solução e isso é muito mais comum do que você imagina. Nesse vídeo eu vou te mostrar o motivo real do porquê que isso acontece e também como você pode, através de um passo a passo muito prático, destravar a sua fala de uma vez por todas e eliminar esse problema da sua vida, ok? Um ponto bem legal que eu sempre comento inicialmente, né? Iniciando essa ideia, é porque você precisa entender uma verdade que provavelmente ninguém te contou. E muitas pessoas me perguntam sobre isso, por isso que eu fiz também esse vídeo. Como que eu posso destravar a minha fala? O ponto que eu acho interessante é entender isso aqui. Você foi treinado, na maioria das vezes, para entender e não para reagir. Ou por conta do método em que você estudou inglês, ou por você não seguir método nenhum, por exemplo, e treinar em casa com muito mais input do que output. E em breve eu vou te falar o que isso significa. Mas esse é um ponto muito importante do porquê que normalmente a maior parte das pessoas se sente travado, travada. E é isso também que eu falo para as pessoas que vêm e entram em contato comigo, perguntando o que a pessoa pode fazer para destravar. Primeiro é entender o que acontece. É que a maioria dos estudantes aprende inglês de uma forma passiva. De que forma passiva é essa? É ouvindo textos, ouvindo vídeos, lendo textos e também traduzindo as palavras. Traduzindo que palavras? Às vezes das músicas que escuta, às vezes dos textos que lê porque viu alguma coisa na internet, ou até mesmo assistindo algum vídeo, algum podcast na internet. E não tem nada de errado com isso, não entenda mal. É importante que isso seja feito. Mas a prática de falar é uma prática ativa e não passiva. Então, para você falar, você precisa recuperar as informações da memória. Tudo aquilo que você ouviu ou que você leu precisa ser utilizado na hora da fala, então você precisa recuperar toda essa informação que você aprendeu. Você precisa, ao mesmo tempo que você recupera essa informação, montar a frase da melhor forma possível e também se expressar com clareza. E tudo isso acontece em tempo real. Ou seja, não é como se você tivesse um tempo, às vezes até mesmo escrevendo é possível, né? Mas falando, a pessoa está esperando você falar a frase que você está pensando, ela está ali na sua frente. Você não pode simplesmente falar para ela esperar, você pensar 1 minuto e aí falar aquilo que você está pensando. Então, essa recuperação de memória, montagem de frase e a capacidade de se expressar com clareza acontece muito, muito rápido. E essa parte de consumo passivo e também da produção, que é o que a gente utiliza na fala, é o que eu sempre comento, é como você assistir vários vídeos de natação e depois ser jogado na água. Quando você assiste os vídeos de natação, você consegue entender como que o processo de nadar, de chegar de um lado da piscina até o outro acontece. As braçadas, quando que você respira, em que momento que você bate a perna, de que forma você faz isso, você reconhece tudo. Você lembra tudo o que foi ensinado nos vídeos, mas você não consegue utilizar aquilo que você viu. Porque tudo que acontece nesse sentido, né, como se você fosse utilizar isso de forma prática no mundo real, né, de fato, você trava, porque você não tem a prática ativa. É aquele sentimento, talvez você tenha esse sentimento de tipo assim, eu sei, mas eu não consigo usar. Ou seja, eu sei, eu vi essa palavra, talvez meu professor já me falou, talvez eu já vi isso em algum vídeo, em alguma série, como que eu não lembrei dessa palavra, por que eu não consegui utilizar ela naquela situação? Eu sabia dela. Se eu estivesse vendo ela ou escutando ela, provavelmente eu reconheceria aquela palavra, eu saberia o que ela significa, eu entenderia a frase, mas na hora de falar, ela não sai. Não se preocupa, porque a gente vai resolver esse problema hoje, mas antes da gente partir para o passo a passo prático de como você pode fazer para destravar a sua fala em inglês, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, tá bom? E ativar o sininho para você receber as notificações do canal, assim, sempre que eu posto um vídeo novo, você recebe uma notificação e assiste o vídeo de primeira mão assim que ele sair. Agora, o problema real e o segredo desse ponto de vista, certo? Nós temos um problema real, que é a prática desequilibrada. Ou seja, a maior parte das pessoas, pode ser o seu caso também, foca 90% do tempo em input. Talvez porque você não sabe exatamente como você pode fazer para aprender uma língua da melhor forma possível, ou o método em que você está incluído foca muito mais em
consumo, ou seja, o professor passa muito mais a gramática, as frases, e você não tem muitas aulas de conversação, você não tem muito a prática da fala em sala. Esse pode ser um ponto também. Não é ruim de tudo que isso seja feito, mas você não consegue falar. Então esse é um ponto, mas você consegue entender diálogos, mas você não pratica falar sob pressão. E quando você precisa, você trava. É a mesma coisa como se você estivesse fazendo, né, aulas autoescola, teóricas, eu sempre comento sobre isso, mas quando você vai dirigir um carro, você não consegue porque você não treinou como dirigir um carro realmente, você só sabe a teoria. Então o seu cérebro, ele entende o inglês, mas como ele não é treinado para montar as frases na hora, ele não consegue acessar essas informações rapidamente. Quando a gente fala sobre memória, tem um ponto muito importante. Quando você acumula essas informações, você viu elas pela primeira vez, você entendeu o significado, você reconheceu a palavra, você colocou ela para dentro da sua cabeça. Não é assim, a palavra está dentro da sua cabeça, você sabe o significado, você consegue utilizar tranquilamente do nada, você simplesmente consegue utilizar aquela frase. Não, a sua mente ela precisa recuperar essa memória. Se tem palavras que você viu e você nunca teve que recuperar ela enquanto você estava falando, você pode ter certeza que vai ser muito difícil para sua mente lembrar daquela palavra para você falar, porque ela não está de fácil acesso, ok? Existe uma coisa que a gente chama de sinapse, né? É a comunicação entre os neurônios. Cada neurônio tem mais de 2.000 conexões um com o outro, a gente tem milhões, milhares, bilhões de neurônios na nossa cabeça que tem várias, inúmeras conexões. Mas essa conexão só é feita se você recupera essa memória para falar. Se você não tem a prática da fala constantemente, você não recupera palavras com muita frequência e esse caminho de comunicação entre eles não está muito bem estruturado. Você precisa praticar a fala com constância para tornar várias dessas palavras que você conhece, principalmente as mais simples, de fácil acesso, assim sua mente não precisa nem ficar processando muito essas informações, já que é algo que você faz com muita naturalidade. Se você já sabe dirigir carro, por exemplo, você pode parar para pensar nisso. Quando você começou a dirigir, tudo era muito mais racional. Eu preciso colocar a seta agora, eu preciso virar o volante para cá, eu preciso apertar na embreagem, eu preciso trocar de marcha, o freio, e tem tudo isso ao mesmo tempo. Agora, se você já está dirigindo há 1 ano, 2, 3 anos, você vê que como você faz muitas coisas sem ficar pensando nisso, tudo acontece de uma forma muito mais automática. É a mesma coisa com a fala. Quando você treina a fala com naturalidade, com constância, quando você tem uma prática comum de conversação, as palavras vêm de uma forma muito mais automática. Você pode achar, que nem eu coloquei aqui, que saber e conseguir utilizar é a mesma coisa, mas não é. Certo, mas então agora que eu entendi esse ponto, qual que é o segredo, professor? O segredo é treinar como você usa o inglês na vida real. Você não precisa normalmente de mais regras. Não, eu não consigo me comunicar, talvez eu precise aprender mais palavras, eu preciso aprender mais frases, você precisa principalmente de simulação. Você precisa treinar a fala do inglês. Você pode treinar como se fosse uma entrevista, como se você estivesse numa reunião com um gringo, caso você queira participar de reuniões em inglês, de entrevistas em inglês, como se você fosse participante de uma conversa casual com um nativo. Simplesmente encontrei esse nativo na rua, estou trocando ideia com ele, conversando sobre esses temas que estão acontecendo no momento. Falar inglês é normalmente relacionado à reação. Você escuta uma pergunta e você responde ela de uma forma automática e improvisada. E não fique buscando a perfeição, ok? Você tem que pensar em como eu posso fazer, esse é o pensamento que você tem que ter, tá? Como que eu posso fazer essa pessoa entender aquilo que eu estou pensando? Esse deve ser o seu pensamento enquanto você está se comunicando. No vídeo que eu fiz também sobre como perder o medo de falar inglês, eu citei um ponto que é muito interessante, que a maior parte dos alunos também tem, que é o erro é pensar muito em si mesmo enquanto fala. Será que a minha pronúncia tá legal? Será que ele tá prestando atenção no meu sotaque? Será que ele tá achando que eu não falo inglês muito bem? Será que essa palavra é aqui, essa palavra... Então você fica pensando muito em si mesmo, na atenção sobre si mesmo, e a nossa mente, ela tem a tendência de, sim, nós temos esse padrão pelo menos, de pensar em 7 coisas ao mesmo tempo. Normalmente esse é um ponto, né? Mas quando você tá pensando, será que ele tá falando sobre, será que ele tá pensando no meu sotaque? Será que ele tá achando engraçado o jeito que eu tô falando? Será que eu tô falando certo? Será que essa palavra é aqui? Será que esse é a pronúncia real da palavra? Será que você ocupa toda a sua mente com todo esse pensamento sobre si mesmo e não sobre como você pode se expressar da melhor forma para mostrar o que você está pensando, né, para o outro, de uma forma verbal. Então a ideia é pensar muito mais na outra pessoa do que em si mesmo. Assim você não polui a sua mente com todos esses pensamentos que não vão servir
para nada e vão ocupar o espaço que devia estar sendo processado pela sua mente para montar as palavras, as frases da melhor forma possível. O negócio é confiar mesmo que a sua mente vai fazer o trabalho, mas para isso você também tem que ter uma prática ativa muito boa. Então, quanto mais você simula a prática da conversação, mais o seu cérebro automatiza vários desses padrões de pensamento, ok? Mas como que eu vou fazer isso, né? Como que eu posso fazer isso que você falou, já que agora eu entendi que o ponto principal é simular conversas, é praticar a fala, é utilizar o input de forma prática em inglês. Eu vou te mostrar um plano prático que vai destravar a sua fala em 5 passos simples, ok? Então, vem comigo e fica comigo até o final, porque o quinto passo também é muito importante para você implementar. Primeiro, treine respostas automáticas com perguntas frequentes. Talvez você não tenha a capacidade inicialmente, dependendo do seu nível de inglês, de responder de forma improvisada todas as perguntas que as pessoas vão te fazer. Mas você pode se acostumar com as perguntas mais comuns. Então, por exemplo, seria legal você saber responder a pergunta o que você faz. Qualquer resposta que você vai dar para isso vai depender, né, do que você realmente faz e do que você quer falar para outra pessoa. Mas você vai entrar em várias conversas em que você vai ter que responder isso. Essa é uma pergunta muito comum. Se você está conversando com um gringo na rua, é comum que a pessoa fale, de onde você é e tal, o que você faz? Você está conversando com alguém numa entrevista, você de certa forma vai falar o que você faz, porque você vai falar sobre a sua posição na empresa anterior, por exemplo. Então é muito importante. Por exemplo aqui, I work in logistics at an offshore company. Show de bola. Não, eu sou programador e eu faço isso. Não, eu sou um gerente de vendas e faço aquilo. Então é legal ter essas respostas automáticas e treinar elas até o momento em que você não precisa ficar lendo mais ela ou não precisa ficar pensando muito na resposta. Você vai fazer isso incessantemente, todos os dias, ok? E você vai treinando e treinando e treinando até ela se tornar comum, mas você pode esperar que, no momento que ela se torna comum, várias outras expressões parecidas vão se tornar mais naturais também. Perguntas como, de onde você é, né? Where are you from? Se você está em um outro país e as pessoas constantemente fazem perguntas também para você sobre temas em específico, treina elas também. Você pode se fazer essas perguntas, né? Fazer essas perguntas para você mesmo, ou pedir para alguém para te perguntar enquanto você responde elas. No início, né, você pode ler a resposta escrita, ou seja, você pode escrever mesmo o que você faz e começar a ler ela em voz alta, e depois ir respondendo de improviso. No MAF, que é o método acelerador da fluência, muitos dos meus alunos eles já conseguem ter autonomia para responder as perguntas tranquilamente com alguns meses de aula. Porque o que eu faço? Eu, nas aulas de conversação, estimulo os alunos a escreverem as respostas às perguntas inicialmente, enquanto eles ainda não têm uma prática muito boa, eles não sabem nada, eles começam, por exemplo, o processo não sabendo nada de inglês, não tendo uma noção muito boa, então eles não conseguem responder de improviso as perguntas, mas eles escrevem as respostas e chegam nas aulas de conversação com elas escritas. As conversas são em dupla, então o outro aluno do mesmo nível deles vai fazer as perguntas para eles e eles vão responder essas perguntas, respondendo elas com o que eles escreveram. Com o tempo, eu vou estimulando, né? Passa 1, 2 meses, eu falo, agora começa a responder algumas dessas perguntas de uma maneira improvisada. Se você não conseguir, você olha para o que você escreveu, para a resposta que você escreveu. Com o tempo, eles vão criando autonomia, respondendo uma pergunta aqui, uma pergunta ali de improviso. Com o tempo, eles estão respondendo todas as perguntas da aula de conversação de improviso, com uma autonomia de forma natural. Isso acontece não por mágica, né? Nossa, é uma mágica que acontece por conta de um método milagroso. Não, porque é uma prática constante dentro de um método focado em comunicação. É algo muito simples. Se você treina dirigir um carro com muita frequência e você treina todos os pontos que são relacionados a dirigir o carro, você sabe como dar seta, você sabe como passar a marcha com naturalidade, tudo isso se torna algo comum para você. Então você é uma pessoa que está acostumada a conversar em inglês e responder perguntas, e isso se torna algo natural. Você consegue responder as perguntas de improviso também. Você pode implementar, tá, esse passo 1, porque você vai ter muitos resultados. Você pode fazer inicialmente, que nem eu falei, com as perguntas, você se fazendo as perguntas e respondendo elas, tudo, você com você, ou você pode pedir para alguém, né, fazer a pergunta e você pode ler a resposta ou cobrar para outra pessoa ver se a resposta que você escreveu está certa enquanto você tenta falar de improviso. Isso treina a velocidade de resposta, ou seja, o quanto que você consegue pensar rápido quando alguém te faz uma pergunta, e também a naturalidade de fala, porque se você consegue improvisar, você torna a sua fala muito mais natural. E quanto mais você pratica, mais natural fica. Se você já viu alguém que faz algo por muito tempo, você vê o quão natural soa
aquilo para a pessoa. Quando você vê um cantor, por exemplo, o quão natural se torna para ele cantar uma música que uma nota é muito alta. Como que essa pessoa consegue fazer isso? Simplesmente pela prática constante dessa habilidade. Então, aquilo se torna algo comum para aquela pessoa. E o segundo passo, que é muito legal também, é utilizar a técnica shadowing, tá? O que é a técnica shadowing? Shadow, em inglês, é sombra. Então, quando você faz a técnica shadowing, você se torna a sombra da pessoa que está falando. Então, é muito interessante, porque você consegue colocar um vídeo real, por exemplo, ou um trecho de um filme, de uma série. Você pode pegar, colocar no YouTube, no TED Talks, por exemplo, e você vai falando enquanto a pessoa está falando em voz alta. Então você está falando junto com a pessoa, você é a sombra dela. Então a pessoa está falando, você está acompanhando ela enquanto ela está falando. Isso é muito bom, porque, por exemplo, existe essa frase, I don't know. Se você só treinasse ela, sem ouvir um gringo e sem treinar a técnica shadowing, você falaria ela de uma forma muito mais travada, né? I don't know, I don't know. E às vezes quando o gringo fala, você não entende tão bem, porque ele fala tudo conectado. E muito dessa parte de ficar travado é falar de uma forma não natural relacionada com a língua. Que não é exatamente o que a língua é, mas é parte da língua que não é falada de uma maneira natural. Ou seja, o português falado é muito diferente do português escrito, de uma forma que você não fala, que nem eu citei antes, né? Você, por exemplo, esse você quer café, você tem um vídeo recentemente, né? Que quando o gringo chegar no Brasil, ele tem que esperar que a galera daqui vai falar, você quer café? Ou que eu tenho um amigo que mora em uma casa azul. Não, eu tenho um amigo que mora numa casa azul. Certo? A gente junta A com A, não tem por que falar os dois A, não tem por que dar um espaço entre uma palavra e outra. Não, tem um amigo meu que mora naquela casa azul ali. Beleza, casa azul. Agora, quando você fala junto com o gringo, com um vídeo real, você treina esse som que é o som que existe realmente na língua, né? I don't know. Esse don't know, tudo conectado, é muito importante, porque assim o seu cérebro ele associa som, que é o som que a palavra realmente tem, principalmente com as palavras grudadas, né? O significado, porque você já viu o significado dela antes, né, anteriormente, então você tem o significado da palavra, e a fala, você treina a sua boca mesmo para pronunciar aquelas palavras daquela forma. Então a técnica shadowing é muito, muito legal. Eu citei ela aqui e mostrei para você como fazer, mas se você quiser saber também mais sobre essa técnica, inclusive eu recomendo muito, assiste esse vídeo aqui, tá bom? Eu vou deixar no card aqui em cima para que você possa assistir depois que você terminar esse vídeo e entender muito mais sobre como aplicar essa técnica. É um vídeo inteiro só sobre essa técnica em si. E também, além de você aplicar o shadowing, treinar as respostas automáticas com perguntas frequentes, o terceiro passo, que é muito legal para destravar a sua fala, é gravar áudios como se fosse em uma conversa. Você pode simular uma situação real, é um pouco parecido com essa das respostas automáticas, só que não são só as respostas. É uma sequência de perguntas, uma sequência de respostas como se fosse uma conversa. Pode ser a apresentação de um projeto de trabalho, você pode estar numa viagem. Se eu chegar numa viagem e eu entrar no restaurante, como que é a conversa que eu vou ter com o atendente que vier me conversar comigo? Eu sei que ele vai pedir algo como, você está pronto para fazer o pedido, né? Are you ready to order? Pô, o que eu respondo quando a pessoa fala are you ready to order? Pô, se eu responder que sim, como que eu posso responder? Ah, eu vi que aqui seria legal se eu respondesse tipo assim, yes I am, eu faço o pedido. Como que eu posso fazer o pedido? Ah, provavelmente eu vou fazer uma frase como can I have? Ah, mas e se eu não sei que frase que eu faço para fazer o pedido? Pesquisa, anota e simula essa situação real, se você não tem a capacidade de improvisar ainda. Você pode também explicar para alguém o que você fez no dia. Isso é muito legal para treinar o passado, né, em inglês. Eu fiz, se for no trabalho, por exemplo, é tipo um relatório, né? Você tem tipo um relatório em inglês. Eu fiz isso, fiz aquilo, como se você estivesse falando para o seu chefe. Ou conversando com um colega sobre o último final de semana, né? Então, final de semana passada eu fiz isso, fiz aquilo, conversei com tal pessoa. Assim você treina e simula uma situação real. É legal que enquanto você está fazendo isso, você grave você mesmo falando. E depois você escute. Por quê? Porque assim você consegue ver a fluência, o flow, você consegue corrigir uma estrutura. Às vezes você viu que você falou alguma coisa errado. Como que você pode corrigir isso que você falou errado? Ah, eu preciso treinar mais as palavras no passado, né? Por quê? Quando eu treinei as palavras no passado, eu sei que eu falei, por exemplo, em vez de go, eu falei gold. Porque eu coloquei ED no final. Ou quando eu falei eu comi pizza ontem, eu vi que eu falei I eated.
coloquei ed no final, mas quando o passado de it é ate. Aí você consegue ver essas estruturas e ir corrigindo elas também. Uma outra coisa que eu recomendo, é claro, como você pode não ter muita naturalidade e talvez o seu nível de inglês não seja o suficiente para você reconhecer esses erros, é importante que você tenha feedback. Porque você pode também parar para pensar, eu posso simular uma situação real, mas como que eu vou saber se eu estou errando muito ou não? Ou como que eu posso, de acordo com o meu nível de inglês, entender se eu estou falando errado ou não? Então é legal você ter também feedback real. Se você quer também entrar em algum formato de feedback real, eu tenho minhas turmas de conversação, onde você consegue treinar bastante de uma maneira prática, tendo o meu feedback de como você está se comunicando. Mas depois eu comento sobre isso também. É só para você ter isso em mente. De que muitas vezes um feedback real pode ajudar muito você a evoluir mais rápido também. Mas, principalmente, grave áudios como se fosse uma conversa. Analise depois para ver o que você pode melhorar. Isso vai ajudar a sua prática de fala e também vai te mostrar o que você precisa melhorar para se explicar, né? Explicar seus pensamentos com muito mais naturalidade. Falar sozinho todos os dias, sem filtro. Esse é o ponto 4 também. Se você já assistiu outros vídeos aqui no canal, talvez você conheça essa imagem aqui, talvez você saiba o que essa imagem significa, tá? Se você não sabe, esse aqui é o Jack. Isso aqui era uma imagem, um papel. Eu que desenhei esse papel, é um desenho meio estranho, né? Eu coloquei esse papel na minha parede numa outra casa que eu tinha antes, quando eu estava treinando muito o italiano. Eu conversava com esse papel na parede, que pode parecer muito estranho, mas o hábito de conversar com esse personagem fictício e explicar sobre o meu dia, explicar as coisas que eu estava fazendo, as coisas que eu ia fazer, as coisas que eu fiz, eu conseguia treinar muito, que nem eu falei, treinando, falando sozinho, sem filtros. Por quê? Porque você não está com um roteiro muito bem estruturado, você está falando de improviso, você está treinando a sua mente para improvisar. Isso é muito importante, tá? Eu não tenho ainda a capacidade de fazer isso, mas tenta fazer isso pelo menos por 1 minuto. Por 2 minutos, porque você sempre começa de algum lugar, certo? Como você tentaria falar, olha, hoje eu conversei com a minha prima, né? Hoje, no trabalho, o meu chefe me pediu isso. Se você não sabe, você pesquisa, lê essa frase em voz alta, tenta falar essa frase. Não precisa ser para um papel na parede, não precisa ter um desenho na parede. Você pode falar sozinho, pode falar mentalmente, mas é importante que você treine a prática da fala improvisando, ok? Isso é um ponto muito interessante. Você pode narrar seu dia em inglês enquanto ele está acontecendo, né, e comentar o que você está fazendo em voz alta, ou depois que o vídeo aconteceu, depois que o dia aconteceu, você pode também fazer como se fosse um diário do dia. Isso é interessante. Mas, por exemplo, eu estou me arrumando para o trabalho agora, I'm getting ready for work now. O que estou fazendo agora? Estou fazendo o almoço, I'm making lunch. Depois eu vou ir para o trabalho. Que nem eu falei, se você não consegue improvisar ainda, você pode escrever as frases até você se acostumar. Isso transforma o inglês em pensamento ativo. Muitos alunos chegam e me perguntam, professor, como que eu posso conseguir ter a naturalidade de pensar em inglês imediatamente? Às vezes eu penso em português, aí eu traduzo a frase, depois eu consigo falar aquela frase, porque eu traduzi ela, mas isso demora muito tempo. O gringo não vai ficar 1 minuto esperando eu traduzir a frase mentalmente para eu falar a frase para ele. Aí depois ele vai me fazer outra pergunta, vai esperar mais 1 minuto para eu fazer a outra frase. O ponto principal disso é você ter a naturalidade, né, ter o costume de treinar inglês com frequência. Falar inglês mentalmente, falar inglês em voz alta, falar inglês sozinho. Mesmo que no início isso possa ser um pouco mais trabalhoso e um pouco mais estranho. Mas com o tempo você cria naturalidade. E quando você tiver que conversar com outra pessoa, sua mente não sabe exatamente a diferença, né? Ela vai estar processando pensamentos em inglês desde que você começou a trabalhar esse ponto 4. Então, desde que você começou a trabalhar esse ponto 4, sua mente vai estar trabalhando e tentando pensar em inglês. Quando ele tiver que conversar com um gringo, vai ser algo natural, porque você já vai estar fazendo isso há muito tempo, ok? Mas também, como um ponto 5, que é muito, muito importante, é praticar esse output com feedback real, que nem eu comentei com você um pouquinho antes. Você pode fazer isso com inteligência artificial, tá? Por exemplo, você tem o Gliglish, que é um site bem legal que você consegue utilizar para treinar situações simuladas, né? Então você consegue praticar constantemente enquanto você melhora a sua fala e recebendo feedback real do que está certo, do que está errado. Isso é muito interessante. Se você não for usar o Gliglish, você pode usar também o ChatGPT. Eu sei que eles têm essa parte, você pode falar assim, imagine que você vai corrigir o meu inglês enquanto eu falo. Mas se você quer também uma pessoa para te ajudar na parte de jornada da aprendizagem de inglês, você pode entrar nas aulas de conversação das turmas do MAF, do Método Acelerador da Fluência, que são as minhas turmas de conversação. Lá as conversas elas acontecem em dupla, você e um outro aluno do mesmo nível que o seu, comigo na sala auxiliando você.
tirando dúvidas e dando feedback em tempo real. Porque, que nem eu falei, muitas vezes você está cometendo alguns erros de pronúncia em inglês que você nem sabe, alguns erros de comunicação em inglês que você não sabe, e quando você tem o feedback em tempo real, você consegue melhorar enquanto pratica. Você aprende mais expressões, mais palavras em inglês que você pode utilizar para expressar os seus pensamentos, suas ideias da melhor forma. Lembrem-se que isso aqui é muito importante, ok? Aí, se você tiver interesse no método MAF, tá, de entrar nas aulas de conversação, me manda uma mensagem. Pode ser no link que está aqui embaixo ou no direct, lá no Instagram. Se você trava, não é necessariamente falta de vocabulário, nem de inteligência. Assim, não tem a capacidade de falar inglês. Não é esse o ponto. Se você trava, provavelmente é falta do treino certo, da naturalidade de falar inglês, com contexto, com emoção, com prática. O fato de você não conseguir, por exemplo, praticar o output com feedback real, é você não ter o costume de falar inglês sozinho todos os dias. São esses pontos. Você não vai destravar o inglês só entendendo ele, só consumindo. Você não vai conseguir destravar no inglês assim. Você vai conseguir destravar no inglês utilizando ele. Você vai conseguir aprender a dirigir um carro indo atrás do volante e dirigindo um carro. Nadando, também não assistindo vídeos de natação. É pulando na água. Então, para de ficar só assistindo vídeos de natação. Para de só ver o inglês como ele é no livro ou no vídeo que você assiste. Vai pra cima, pula na água, entra atrás do volante do carro, começa a dirigir, começa a praticar a fala de alguma forma. Só assim você vai desenvolver a habilidade de comunicação, que a gente chama de fluência comunicativa, que é o foco também do meu método. Só praticando é que você vai chegar no ponto em que você quer. Alguém que é fluente de verdade. E não deixa para depois. Começa agora, ok? Espero ter te ajudado com esse vídeo. Assiste o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele vai te ajudar muito. Manda uma mensagem se você tiver interesse de entrar nas turmas de conversação do MAF. E vejo você no próximo vídeo.